Olá pessoas, para quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje estou aqui para falar da nova série da Maite Perroni para a Netflix, que é Três Vidas, ou Tríada, né, se você preferir o título original. E não se preocupa porque esse início de vídeo aqui não tem spoiler, vou falar mais aí baseado no que a sinopse passou aí pro público, e quando for entrar em detalhes aí do que realmente acontece no final com elas, o que foi revelado e tudo mais, eu vou avisar. Então vamos primeiro aí falando sobre o que eu achei da série em si. Lembrando que se você é novo por aqui, se você puder se inscrever aí embaixo, ativar o sininho, me acompanhar nas redes sociais também, deixar o seu like, é de graça, é uma forma de ajudar o meu trabalho. Então eu agradeço muito se você fizer isso. Se você quiser também fazer parte do Clube dos Canais e apoiar o canal, você pode clicar no link aí embaixo do Seja Meu. Bom, Três Vidas chegou na Netflix ontem com 8 episódios de cerca de 40 minutos cada um, 45 minutos cada um, e conta a história de uma mulher que ela trabalha no departamento forense ali da polícia, e ela é chamada ali para um caso e ela vê que a mulher que tá ali é igual a ela, idêntica a ela. E aí ela descobre que, na verdade, ela tem uma irmã gêmea. E não só uma irmã gêmea, como duas irmãs gêmeas. Ela descobre que elas são trigêmeas. E aí a Becca, né, que é essa mulher ali que trabalha na polícia, ela é meio que mais a protagonista do que as outras duas. E ela resolve descobrir o que realmente aconteceu com elas. Por que elas foram separadas, qual que é o passado delas, né? Por que cada uma foi criada de uma maneira completamente diferente da outra. E, enfim, a série vai contando aí essa busca, né, da Becca pra saber a verdade e o passado dela. Primeiramente, eu queria destacar a atuação da Maite Perroni, porque Maite virando Vanessa Hudgens, né, filminho de Natal aí, galera que interpreta 3 personagens ao mesmo tempo, tá dando uma mesma vibe. Mas não, falando sério, a Maite, ela fez muito bem as 3 personagens. Pra começar, assim, você via até a entonação diferente, sabe? A maneira dela falar cada palavra, dela... o tom de voz, né, dela era diferente para cada personagem, postura, olhar, forma de comer, forma de andar, enfim, ela construiu muito bem as 3 personagens, elas são muito distintas entre si, e sendo muito sincera, eu acreditei a todo momento que eram 3 personagens, que elas eram personagens distintas, assim, e que não era a mesma atriz fazendo elas, porque a Maite foi muito bem. Assim, vou ser sincera, eu acho que por parte da equipe ali de caracterização, de maquiagem e tal, eles poderiam ter colocado uma mínima diferença entre uma e outra, de repente uma pintinha, ou uma prótesezinha no nariz pra uma ter um nariz um pouquinho maior que o da outra, ou um pequeno detalhe assim, sabe? Assim, elas são trigêmeas, idênticas, né? Então tudo bem, não tem problema, elas não têm absolutamente nada diferente do outro. Mas isso até facilitaria, assim, no público acreditar mais, né? Que seriam 3 personagens diferentes. Mas, de qualquer forma, o trabalho dela foi excelente, assim, não se fez necessário ter essa mudança física entre elas, porque realmente a Maite fez muito bem, assim, ela construiu muito bem os personagens, a gente entendeu a motivação delas e a gente acreditou nelas e torcia por elas, então muito legal mesmo, assim, o trabalho dela, e fiquei muito impressionada, assim. Ela tem na Netflix uma outra série que fez muito sucesso, que é Desejo Sombrio, tem vídeo aqui no canal das 2 temporadas, inclusive, e ela já fez essa questão, assim, desse universo meio investigativo, né, assim, eu acho que é um nicho, assim, de série que combina com a Maite e ela claramente gosta de fazer, e ela faz muito bem, assim, porque em Desejo Sombrio ela tá muito bem, né? E ela aparece também em Quem Matou Sarah como a personagem dela de Desejo Sombrio, né? Ela recapitula essa personagem, pra quem não sabe, isso é um easter egg. Mas, enfim, a série nos insere nesse universo de cada uma das 3 irmãs, né, que levaram uma vida completamente diferente, assim, entre si. A Becca, ela tem ali uma vida um pouco solitária, assim, ela tem um certo problema ali com álcool, e aí ela tem um namorado que tem uma outra família, não sei o quê, então, assim, tem todo esse drama. Eu, particularmente, não gosto muito dessa trama que muitas séries mexicanas fazem, de ter a pessoa, a protagonista, normalmente namorar alguém que, na verdade, a protagonista é meio que a amante, sabe? Porque essa pessoa que ela namora tem uma outra família. Não gosto muito desse plot, eu acho que é um plot que já é bem batido, assim. Eu falei de série mexicana, mas não é só série mexicana não, tá? É série de tudo que é lugar. Eu acho um plot muito batido, eu não gosto muito. Era melhor, assim, ele não querer ter algo sério com ela, e, né, eles terem essa questão, do que ele ter uma outra família ali e tudo mais. Tudo bem que as coisas depois se explicaram de uma forma diferente mais pro final, mas quando eu for falar dos spoilers eu falo disso. Mas, assim, não gosto muito desse plot.
Já a Leída, ela é uma personagem que ela tem uma família mais estável, assim, né? Ela tem muito dinheiro, ela tem ali ações em uma empresa muito grande, ela é uma pessoa muito importante, que aparece em revistas e tudo mais. E ainda a gente tem a Tamara, que é uma personagem que ela é dançarina ali, né? Ela é stripper e tudo mais. E ela tem uma vida também completamente diferente das outras duas, então cada uma seguiu por uma vertente muito diferente mesmo ali. E tudo se deu com base na criação que cada uma recebeu, né? Porque cada uma cresceu de uma forma muito diferente da outra, né? Elas têm famílias com estabilidades diferentes, universos diferentes. A própria Leida foi criada a partir de Nova York, né? E tudo mais. Então, assim, elas têm criações diferentes e isso impactou diretamente em como elas se tornaram, né? As adultas que elas se tornaram. Mas a série basicamente é uma investigação, né, sobre o que realmente aconteceu com elas, e a gente vivencia alguns bons plot twists ao longo aí da história. Séries mexicanas gostam muito de partir dessa ideia, assim. E sendo bem sincera, pra mim essa série teve um desfecho nessa primeira temporada. Ela é tratada como série, ela não é tratada como minissérie, mas eu não vejo necessidade nenhuma de uma renovação. Como ela vai fazer sucesso, provavelmente eles vão tirar uma segunda temporada da bunda, mas eu sou contra, porque pra mim a série teve um desfecho nessa primeira temporada e não há necessidade nenhuma de ter uma segunda temporada. Não sei como é que estaria uma agenda da Maite Perrone pra isso, porque ela tem a turnê de Rebelde programada aí, né, daqui uns meses, então não sei como estaria a agenda dela livre pra isso, mas de qualquer forma pra mim a série teve um desfecho. Eu me diverti assistindo a série, assim, não por ela ser engraçada, mas por ela prender, assim, a atenção mesmo. Eu fiquei curiosa pra saber o que ia acontecer com essas irmãs, qual era a origem delas, o que estava acontecendo, o que levou a Leida a fazer o que ela faz na cena de abertura da série. Então, eu fiquei curiosa com relação à série, mas assim, ela toma algumas decisões, assim, que eu não sei se eu gostei tanto, assim, sabe? No final, eu fiquei meio ok, sabe? Tipo, não é uma série incrível, mas também não é, assim, muito ruim, não é uma série ruim, mas não amei demais, assim. Gostei muito da atuação da Maitê, pra mim, a melhor coisa da série é a atuação dela, ela tá muito bem mesmo, assim. Mas, de qualquer forma, assim, é uma série que tem a sua criatividade e eu admiro, eu acho que isso deve ser, assim, ressaltado, deve ser salientado, mas a série toma algumas decisões que eu fiquei meio assim, sabe, que poderia ter sido diferente. Então vai lá assistir, dá uma chance de repente, se você ficou curioso, e volta aqui pra contar o que você achou, ou se você quer spoilers do que acontece no final da série, você continua aí assistindo, que agora a gente vai entrar na nossa zona de spoilers, tá? Vou falar aí sobre o final e os acontecimentos aí intensos ao longo da série. Bom, conforme a carruagem foi andando, né, a Becca começou a achar estranho tudo que estava acontecendo ao redor da Leida, né, porque a Leida, ela achava que a Leida tinha morrido, né? Quando ela foi ver a Leida, não tinha mais corpo da Leida, simplesmente não tinha registro dela no hospital. Ela tinha até sonhado, né, que o marido da Leida tinha matado ela, né? Aquela cena do corte da garganta foi um sonho, né, da Becca. Mas enfim, ela achou que a irmã dela tinha morrido, né? Então ela estava tentando entender o que tinha acontecido e tudo mais, até que ela viu, né, que a Tamara estava sendo usada, né, pelo marido da Leida pra ela passar ali essas ações pra ele e tudo mais. E aí, é aí que a série dá o pulo do gato, porque a gente desconfia dele. A gente fica o tempo inteiro desconfiando do marido da Leida. A gente fica, cara, mano, esse marido aí tá enganando a Leida, esse marido tá inventando coisa, esse marido aí que fez o BO da Leida, sabe? Tipo, ele que queria passar a perna nela pra conseguir as ações da empresa, ele não amava ela de verdade, então a gente fica o tempo inteiro desconfiando dele, a série nos leva a desconfiar dele. E eu acho que é interessante a série nos levar a desconfiar de uma coisa e no final das contas ser outra, né? Conforme a Becca foi investigando mais a fundo tudo, ela acabou descobrindo que, na verdade, quem foi responsável por essa internação da Leida foi a Júlia, que era a própria psiquiatra, né, da Leida e tudo mais. E ela descobriu isso porque ela viu uma foto na casa da Leida com um médico que conduzia experimentos de coisa de clones e tudo mais. Então, a Becca começou a ficar preocupada com relação a isso. E, no fim das contas, né, conforme a história foi avançando, a gente descobriu que a Júlia estava por trás de tudo. A Júlia, no caso, é a médica psiquiatra da Leida. E não só por trás de tudo, como ela é, de fato, a mãe biológica das três, né? Ela contou umas histórias ali de que, porque vocês são clones de não sei o que nazismo, enfim, ela inventou umas histórias, mas no fim das contas, as três irmãs, elas eram parte de um experimento da própria Júlia, que sim é a mãe biológica delas, e ela queria
de entender como que essas trigêmeas se comportavam sendo criadas de uma forma separada, né? Ela queria entender se elas teriam, por exemplo, ansiedade de separação, se uma tivesse gatilho de alcoolismo, se as outras teriam também. Então, assim, ela estava o tempo inteiro controlando as três, da forma dela, né? Por exemplo, o Humberto, que era o namorado da Becca, né? O namorado da Becca. Ele, no fim das contas, era também um funcionário da Júlia. E aí, enfim, cada uma das três estava sendo acompanhada pela Júlia da sua maneira, né? Tipo, a Júlia estava controlando elas ali e estava continuando conduzindo essa pesquisa. Só que aí a Leida, ela meio que descobriu isso. Por isso que a Leida foi confrontar, né, a Júlia naquele terraço e a Júlia acabou sendo morta. Só que ela não foi morta, né? Ela tomou ali um tiro, só que ela foi retirada do hospital e colocada naquele porão, né, na casa da própria Júlia, que é a casa onde elas nasceram ali, né, elas ficaram nos primeiros meses de vida. Então, assim, elas tinham pequenas lembranças, né, ali daquela casa, de uma triquetrazinha, né, que é aquele negócio de 3 pontos, que inclusive é muito usado em Dark. Mas enfim, basicamente as três eram parte dessa questão desse experimento da Júlia. E a Júlia se mostrou uma pessoa completamente apática, assim. Ela não tinha amor de mãe por elas três. E ela queria colocar a ciência acima de tudo. Ela queria saber da pesquisa dela. Ela não se importava se ela estava zoando com a cabeça das filhas. Ela queria conduzir os experimentos dela. Então, assim, a gente tem toda essa trama ali delas conseguindo fugir, né, porque a Leida, ela conseguiu cortar a luz, né, quando ela tava lá no porão, e aí elas conseguiram fugir e tudo mais, e assim, a série nos leva para cenas finais delas reunidas com as famílias delas, né, porque no caso a Tamara, ela não tinha ali uma família, né, ela tem uma questão de ter sido criada de uma forma um pouco não, bastante desleixada, né, ela foi meio abandonada e tudo mais. Então a Tamara meio que tá ali orbitando essas duas famílias, né, que a gente tem a família da Aleida, que se reuniu com o marido dela, que no fim das contas não queria matar ela, não queria dar um golpe, né, ele realmente gostava dela, né, e tava ali. A série deu a entender ali que o Geno, quando eles comentam ali sobre o Humberto ter morrido, o Geno, ele dá uma olhada, assim, meio que como se ele tivesse ajudado, né, nessa morte aí do Humberto, que eles estavam juntos ali no acidente de carro e tudo mais. Humberto, ele era, né, como eu já falei, um dos espiões ali da Júlia. Só que assim, pra mim, gente, a série tem um desfecho ali, né? A Becca também tá ali com a mãe dela e tudo mais. Então, assim, pra mim a série tem um desfecho ali, né? Não tem necessidade nenhuma de ter uma segunda temporada. Nas cenas finais ali, onde elas estão meio que fugindo ali da Júlia, ali, dos funcionários da Júlia, tem uma hora que toca uma música de herói, que eu não entendi nada. Eu fiquei... Oi? Por quê? Assim, a série tem algumas escolhas meio duvidosas, assim, por exemplo, o Humberto morreu. Gente, o Humberto largou a mulher, os 3 filhos dele. 2 filhos, 3 filhos, sei lá, nem lembro mais quantos filhos tem o Humberto. Mas assim, entendeu? Tipo, tudo bem, o Humberto foi ali um falso traidor? Foi, mas pô, o cara morreu, a mulher dele com 3 filhos lá, sabe? A série tem umas opções, assim, que me faz ficar meio assim, sabe? Por exemplo, eu gostei muito da parte da trama da Tamara se passando pela Leida, achei isso bem legal, assim, ver ela pegando os trejeitos da irmã dela e tal. Só que, assim, aí a gente tem a cena do Geno ficando com a Tamara, né? Só que, assim, ele tava visualizando a mulher dele, né? Mas mesmo assim, sabe? Umas cenas meio... E daí, tipo, e a Leida nunca ficou sabendo disso também. Então, a gente tem... Vocês entenderam o que eu quero dizer? A série toma alguns rumos que eu não via necessidade, né? Tem umas opções meio duvidosas, assim. A trama, de um modo geral, é interessante, sabe? Só que talvez quando tenha seguido por esse negócio de ideia de clone, de não sei o que, eu já fiquei, olha, o negócio tá inventando, sabe? No final, a gente tem um desfecho interessante ali pelo fato da Júlia ser a mãe delas, é um plot twist mesmo, assim. Achei legal essa opção, assim, essa ideia. Como eu falei na parte sem spoilers, a série tem os seus méritos, mas pra mim ela toma decisões meio equivocadas com relação a algumas coisas, assim. A Maitê tava muito bem na série, os outros personagens também estavam bem, assim, é uma série que o elenco sustenta muito bem, assim, toda a história. E, assim, eu achei um bom mistério pra fim de semana, assim, sabe? Tipo, você tá afim de assistir um negócio que não seja muito longo, com certeza essa série seria uma opção interessante, assim. Apesar de algumas coisas, tipo aquela música de herói na cena que elas estão fugindo, mas enfim. E sendo muito sincera, pra mim não tem necessidade nenhuma de ter uma segunda temporada, a série teve um desfecho, a menos que, né, sei lá, a Júlia consiga escapar daquele porão, mas a série dá a entender que ela tá presa ali, né, que ela não vai conseguir escapar. Então,
né? Pra mim a série acabou mesmo, teve um desfecho ali, elas estão reunidas com suas famílias, elas se reencontraram, agora elas podem ter uma vida como irmãs, e ali os vilões pagaram pelo que fizeram, e os que não eram vilões também pagaram também, como no caso da mulher do Humberto, né, que agora vai ter que criar 3 filhos sozinha. Inclusive a série pecou em algumas coisas, tipo, explicações, assim, sabe? Tipo, por que o Humberto era um dos funcionários da Júlia, e assim, essa parte que ele se apaixonou ali pela Becca, ele realmente se apaixonou por ela, sabe? Ele se deixou levar pelo trabalho, ou era tudo fingimento o tempo todo? O que levou ele a aceitar esse trabalho, sabe? Algumas questões assim, sabe? A série não tem muitos detalhes sobre essas coisas, mas enfim, né? Deixei passar, tentei me levar aí pela história. E foi isso. Me conta aí embaixo o que você achou de 3 Vidas. E essa série é inspirada numa história real, né? Inclusive é dito no início da série que é inspirada numa história real. Procurei pra saber o que era. E aí eu descobri que tem uma história. Assim, a série não deixa claro em qual história que ela é baseada, mas eu descobri uma história de um cara que ele foi pra faculdade e ele descobriu um cara lá na faculdade que era idêntico a ele. E aí, eles dois descobriram que tinha mais um cara que era idêntico a eles. No caso, eles descobriram que eles eram trigêmeos que foram separados ao nascer. Então, talvez essa tenha sido a história que tenha baseado, né, essa série, mas não sabemos, porque eu acredito que não deve ter sido a primeira vez que isso deve ter acontecido na história do mundo, né? Deve ter tido outros momentos onde gêmeos e trigêmeos foram separados ao nascer. Enfim, é isso aí, gente. Comenta aí embaixo o que vocês acharam da série, se você já assistiu. Um beijo pra vocês e até a próxima.